Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, ou a você que sonha empreender, e a nós, clientes, para sabermos o que tem de melhor nesse nosso Brasil. E eu sempre trago especialista, gente. Hoje eu trouxe uma dupla. Não bastava um, né? Eu tive que trazer dois. Uma dupla de coach. Eles são coach integral sistêmico. Logo vocês vão saber o que é. Então eu vou começar com ela. Ela que é coach integral sistêmico, palestrante, treinadora de equipe, empreendedora. E ele que é coach integral sistêmico também. Empresário, palestrante e treinador de equipe. E juntos apresentam o Coaching Cast, que inclusive eu já participei, foi muito legal. Foi. E também tem sociedade com a empresa BEG Treinamentos. Então vamos receber Ana Laura e Júnior Barros. Muito obrigada, Gabi, por ter nos convidado. É uma grande emoção estar aqui com você, que a gente gosta... Bom, eu vou falar por nós, né, Jô? Nós gostamos muito de você, gostamos muito da sua energia, sua simpatia. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu que fico feliz de vocês estarem aqui. Muito feliz mesmo. Eu também agradeço o seu convite por estar aqui no Pode Ser Franca. Pode ser franco. Hoje você vai ser franco, né, Opa, Júnior? Com certeza. Falar de bastante sobre empreendedorismo, falar sobre coaching, falar sobre palestras. Então, vamos bater esse papo aí, conversar sobre esses assuntos, que vai ser muito legal. Sim, eu convidei essa dupla dinâmica aqui, maravilhosa, porque eles compactuam de uma paixão comigo, assim, que eu amo também, que é o estilo de vida coaching. Sim. O quanto isso transformou as nossas vidas e vem transformado, porque tudo é um processo, né? E o Júnior vem de empresa familiar, gente. Sim. E eu quero saber aqui também da história da Ana Laura. Como assim até o coach? Quem era a Ana Laura antes do coach? Vamos começar com você, Ana Laura. Nossa, Gabi, na verdade, assim, eu nunca pensei em ser coach. Nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu descobri inteligência emocional quando eu estava na minha graduação e a gente estava em pandemia. E eu vi que fazia muito sentido com aquilo que eu estava vivendo. Eu sempre pensava assim, não é possível que eu nasci só para isso, ou só para sofrer. Na época, eu passava N questões emocionais, totalmente disfuncional emocionalmente. E aquilo fez muito sentido para mim, né? As ferramentas da inteligência emocional em si. Até então, eu nunca nem tinha ouvido falar sobre coaching. E você estava em que curso da graduação, Ana? Veterinária. Você se formou? Formei, Ai, sou que formada linda, em veterinária. gente. Sim, sou formada Que em fofa. veterinária. Sou apaixonada por animais, mas sou muito mais apaixonada por pessoas. Quando eu falei do besouro... É, É uma piada interna. Continua. Agora eu entendi. sim, matou o besouro, né, Gabi? Não matei não. Matou. Ele morreu sozinho. Morreu sozinha. É. Bom, mas enfim. E dali iniciou o meu primeiro contato. E foi quando eu percebi que fazia muito mais sentido pra mim estar com pessoas, adquirir mais sobre esse conhecimento, porque realmente transformou a minha vida, Sim. do que continuar na veterinária e atuar com os bichos. Embora eu sabia que ia atuar com os donos, mas pra mim fazia muito mais sentido o desenvolvimento e mentalidade. Então, tanto é que hoje eu me especializei em mentalidade e desenvolvimento. Uau. Eu amo performance, eu amo pessoas que têm performance, eu amo estudar sobre isso. E cada dia que passa eu sinto que eu tô mais no caminho certo. Que incrível. Então foi assim. E aí depois eu formei, entrei pro mercado de trabalho, fui pra área de vendas, gostava, mas eu não amava, eu não me sentia completa. E surgiu a oportunidade de eu ir pro coaching, né? Aí eu já tinha feito formação em coaching. Fui para Campinas, onde eu me formei, para eu ter certeza absoluta da minha transição de carreira, né? Porque seria uma transição de carreira. Uau, que coragem, hein? Pois é. Foi apoiada pela família? Não, de maneira nenhuma. Não acredito. Não fui apoiada. Depois de 5 anos de faculdade de medicina veterinária. Pois é, e até para mim também foi um grande desafio, eu imagino. porque eu tinha uma autocobrança, ainda... hoje eu tenho menos autocobrança, mas eu ainda me cobro bastante. Mas imagina, eu ter estudado e de repente eu não vou mais atuar. Também foi muito difícil pra mim. Sim, o seu cérebro estava se preparando até então. E... Enfim, passei um mês e meio praticamente dentro da Febracid Campinas. Uau. E aí foi onde eu vi que eu queria realmente estar
preparando pessoas para uma vida de alta performance. E dali em diante eu não parei mais. Uau, Então, é o bichinho do coach, né? Quando Sim. ele pica a gente. com É. certeza. Não tem como voltar, é um Não tem. caminho sem volta. Sem volta. Não, Gabi, eu sempre falo assim, que ou você fica apaixonado e você gosta mesmo, e você vai Mergulha. fundo e vai fazer tudo que você puder fazer dessa área, ou você vai detestar e você vai Verdade. querer sair fora E vai falar mal. e vai falar mal. Exatamente. Exatamente isso. Às vezes eu São dou umas muito faladinhas de extremos. mal. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu tenho que fazer e dou uma procrastinada. Eu fico, ai meu Deus, eu queria não saber. Eu queria não saber o caminho, porque eu não tô afim, Isso que sabe? é pior, Porque né? tem que se esforçar, né? Pra você não ser quem Sim. você estava acostumado a ser. É. Agir do jeito que você se acostumou a vida inteira. É tudo mais fácil, né? É todo dia mudar a sua melhor versão, né? Exato. E dá esforço. Tem que fazer um esforço. Com certeza. E até porque é um caminho que você começa e não tem fim. Não tem. A hora que você acha que você chegou num patamar bom, você vê que você pode ir infinitamente além. Infinitamente mais. Então, assim, pra que você estagnar aqui se você sabe que o próximo nível vai ser ainda melhor? Eu sempre fico pensando nisso. E não que eu não tenha dificuldades também. Igual a gente tava falando, eu achei uma dor minha muito forte em vendas. Tá, e eu sei que eu preciso agir nessa área. Eu sei o que eu preciso fazer, assim como você. Por que é que eu não tô fazendo ainda? O que é que tá me travando? O que é que tá me impedindo? Então, assim, às vezes eu fico até meio... Não paranoica, mas assim, me analisando em cada detalhe pra ver Sim. o que é que tá me paralisando. Exato. E o coach, ele traz essas ferramentas de autoanálise, né? Traz. E você, Júnior, de uma empresa familiar desde 1989. Conta Na um verdade, eu pouquinho. nasci em 89, Você nasceu, né? mas sua empresa já existia. É, já estava Né? sendo planejada, começando a ser planejada, né? Muito bom. Conta pra mim um pouquinho da sua trajetória da empresa com a sua família e como Sim. coach hoje, como você tem exercido essa função lá. Junto com a Sim. Ana Laura, gente. Sim. Parabéns, viu? Então, minha trajetória, né? Eu sempre falo que eu trabalhei sempre com a minha família, né? A gente tem uma empresa prestadora de serviço no ramo de dedetização e desentupimento, né? Então, a gente vem trabalhando há anos nesse ramo. Mas antes de começar nesse ramo, aconteceu muita coisa, sabe? Em relação a, por exemplo, a trajetória da minha família, né? De como a gente começou e como a gente está hoje. Eu falo que é uma gratificação a gente poder viver o que a gente vive hoje. Vocês começaram vendendo na rua, né, Júnior? Sim. Eu falo que começamos vendendo produto de limpeza na rua. Tinha aqueles caminhãozinhos que vendia Cândida. Você já ouviu falar? Olha a Cândida, olha a Cândida. Aí você batia a palma. Eu fiz isso por muitos anos. Eu comecei incrível. a trabalhar com meus pais. Meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, né? Então, eu falo que eu comecei a trabalhar com meus pais, assim, com 12 anos de idade. E a gente começou ali já entender um pouco sobre essa dinâmica de trabalho. Comecei a me empenhar em relação a como trabalhar com a família. E eu falo que eu sempre trabalhei com a minha família, né? Como a gente estava conversando lá embaixo, né? Você também tem família. Trabalhei a vida inteira também em comércio familiar. Eu fiz uma pergunta Sim. pra você. E aí, é fácil trabalhar em família? Conta pra Eu gente. falo que é muito difícil, né? É desafiador. Desafiador demais, porque você tem outros pensamentos, os seus pais fizeram o que fizeram até aqui. E deu muito certo. Deu muito certo, mas quando você tenta trazer coisas novas, às vezes vem a resistência, vem alguma Natural. coisinha assim, que é natural, mas conforme vai passando o tempo, a gente vai percebendo que eles vão vendo as mudanças, que nem mim, na minha irmã, né? Trazendo algo novo para a empresa. Isso é normal. E eu falo assim que a minha trajetória nessa parte de inteligência emocional começou, na verdade, em 2014, né? O que te fez procurar inteligência emocional? Na verdade, não que me fez, mas foi um convite que eu recebi de duas pessoas queridas, né? Que me levaram num treinamento chamado Arita Treinamentos, na época, onde foi o divisor de águas na minha vida. E eu falo que nessa época eu percebi mudanças muito significativas na minha vida. Sabe quando você passa 3 dias num lugar e você chega de uma forma e você sai totalmente diferente? Eu falo que naquele dia que eu voltei desse treinamento,
meus familiares falavam olharam pra mim assim e falaram, cara, o que aconteceu com esse moleque? Fizeram lavagem cerebral? Fizeram lavagem cerebral? O que aconteceu? Eu juro, fiquei 1h30 em pé, tipo, falando pra ele assim, a situação que eu fui passando. E eles olhando pra mim assim, falando, nossa, o que aconteceu com esse moleque? E tipo assim, foi um tempo assim... E eles aceitaram bem essa mudança? Aceitaram, tanto é que depois eles fizeram os treinamentos também, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã. Legal, né? Eles fizeram também, né? E aí que eu dei segmento na jornada. Porque lá também tem 3 treinamentos, né? Tem o Arita A1, tem o Gaivota, que é um outro treinamento muito forte também, e tem um de liberdade financeira. E eu fiz esses 3 treinamentos. E eu falo que foi ali que começou a minha parte de inteligência emocional. Comecei a trabalhar tudo o que eu entendo hoje como inteligência emocional. E foi de 2014 até 2016. Aí eu continuei lá, indo nos treinamentos, porque você pode ir todo domingo lá, né? Meio que você revive, né, o treinamento. Você pode ir lá no domingo. E foi assim, até 2019. Aí, em 2019, eu tive muitas decepções em relação a amizades e várias situações que eu passei na minha vida naquele ano. E depois daquele ano ali, a minha vida voltou a estagnar. A gente volta pro conhecido, né? Sim. É mais fácil, né? Correr pro conhecido, pro que a gente... E foi ali que eu vivi 3 anos da minha vida paralisado. De 2020... que foi ano de pandemia, foi um ano muito difícil para todos nós. Você acha que você chegou a ter depressão nessa época? Tive, porque eu vivi uma vida, assim, muito disfuncional, vamos dizer assim, né? Tinha momentos onde eu tinha amizades que eu percebia que eu tinha que conviver com aquelas amizades por simples... para me sentir pertencente àquelas amizades, sabe? Em relação à bebida, Sim. em relação àquele grupinho que você se sente pertencente por causa disso. E naquela época aconteceu muito isso, sabe? E aí eu tive decepções de amizades, tudo. E quando foi de 2020 a 2023, minha vida paralisou mesmo de uma forma, assim, muito 2023, difícil. ano passado. Sim. E foi aonde que eu fiz o método CIS, em abril do ano passado. Uau. E ali também foi o divisor de águas na minha vida. Até então eu tinha feito esse treinamento Arita e tinha me trazido muitas coisas positivas. E depois que eu fiz o método CIS, ele me trouxe uma outra perspectiva e uma continuidade. Porque até então eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, eu sempre gostei dessa parte de inteligência emocional, de autoestima, que eu já tinha entendido muito lá onde que eu fiz esse treinamento. Aí depois que eu entrei no método CIS, e eu falo que lá foi uma situação onde eu senti Deus falando comigo. Porque quando eu fechei a formação em coaching para fazer, eu senti assim uma voz falando, vai, faz, é isso que você quer para sua vida. E eu não pensei 2 vezes. Essa profissão. Porque é uma profissão. É uma profissão. É uma profissão. Então eu não pensei 2 vezes. Eu levantei, fui lá, fiz a minha matrícula e tô nessa jornada até hoje, sabe? Me desenvolvendo, trazendo essa oportunidade de todo dia. Eu falo que todo dia eu quero melhorar 1% na minha vida. E a gente melhorando 1%, e no final do ano a gente melhora 365 vezes a mais. E é isso mesmo. Gabi, e quando você foi fazer, você, igual ele falou, mas eu não pensei 2 vezes, fui lá e fechei na hora. E pra você, como Foi é a que mesma coisa, foi um encontro. Eu falei, gente, isso existe, eu não acredito que isso existe. Como que eu descobri só com 35 anos, eu acho que eu tinha na época. E aí foi um grande encontro. Ainda mais quando eu escutei a frase do André Darwin falando que a gente tem a farmácia interna, né? E eu, como farmacêutica, falei, era isso. Eu só precisava acessar essas ferramentas. Sim. E aí eu não pensei também. Fui lá, eu tinha acabado de zerar meu cartão de crédito, tinha pagado todas as minhas continhas. Tava, tipo, outro mês eu não ia pagar cartão. Falei, e agora ia pagar, né? Lá vamos nós. Nossa, mas você sabe que, Ana? Pra mim, completamente diferente. Eu fechei 2 vezes. E desisti. É mesmo? A primeira eu não consegui fazer. Não sei se era autossabotagem, se eu não me sentia preparada. Foi logo no começo? Foi. Foi assim...
2021, né? A gente ainda tava na pandemia. Sim. Eu fechei, paguei, não fiz. Cancelei depois. Perdi uma grana, né? Porque eles não Eles- ressarcem todo o valor. E aí depois, já, quando eu tava... 2023, aí eu fiz o formação. Aí eu senti no coração realmente, igualzinho, foi Às vezes a igualzinho. gente não tá preparado, É, né? eu acho que era isso. É igual aceitar Jesus. Na minha vida foi isso. Eu vou, tô indo, darará, até que chegou uma hora, eu falei, agora eu vou. Porque aceitar Jesus, pelo menos na minha vida, eu tive que abdicar de um monte de coisa, não de um dia pro outro. Sim. Eu sabia que eu ia ter que me limpar, né? Uhum. Aí, tanto que eu parei de beber, parei de escutar as músicas que o povo falava que era do mundo. Cara, eu era total do mundo. Eu era o mundo. E hoje eu não escuto mais esses sertanejos da vida. Eu sabia todas. Se você cantar música de 2020 pra trás, eu sei todo o repertório. Sim. De funk, sertanejo, tudo. Daqui pra frente eu já não sei Mas aí mais quando nada. você muda o seu propósito, as coisas mudam. É, muda total. E depois que eu descobri que as músicas influenciam na nossa mentalidade, né? Principalmente, Aí né? que eu falei, caraca, eu lembro do Ronald, o treinador da Febracis. Aham. Ele falou assim, olha, vocês não dão certo no amor, né? Por quê? Porque vocês cantam aquela música lá, ó. Tô namorando todo mundo, 90% anjo, perfeito. Aí vai. Você é vagabundo. 1% é vagabundo, não é 1% a todo dia? Esse 1% contamina tudo. Exatamente. E a nossa mentalidade repetindo aquilo, o nosso cérebro é coerente. Com Ele vai certeza. seguir o que a gente repete pra ele, né? É. E limpava a casa escutando as músicas, e fazia tudo. Eu era... E às vezes as tem que pessoas cantar. acham que é brincadeira, mas é verdade isso, né? Influência total. Sim. E a pergunta que eu quero te fazer, como é ter o estilo, como foi assumir esse estilo de vida coaching pra você, Ana? Ó, pra mim também Por que foi... você teve que largar a mão? Então, pra mim também foi bem difícil. Assim que eu comecei, mas assim, nem no coaching em si, mas já quando eu descobri inteligência emocional, eu tinha 20 anos. Novíssima. E aí, pra mim, eu lembro que eu chorava porque eu ia ter que me afastar dos meus amigos. Eu só fazia parte de ciclos onde as pessoas eram do mundo também. Uhum. Onde se ouvia funk, muita bebida. Eu nunca fumei, mas muita droga, muito cigarro. E eu sabia que pra mim ir pro nível onde eu queria chegar, que depois a minha mente explodiu, abriu tanto que eu Teve falei, a metanoia? aham, Legal. muita. Só que eu sofri muito nesse momento, porque eu ia ficar sozinha. Era isso que eu pensava. E agora, eu não tinha como me conectar com pessoas que pensavam da mesma maneira que eu, ou que estavam buscando aquilo que eu tava. Era um mundo novo pra mim. E eu era do interior. As pessoas não Você achava que seria o fim. achavam. É o fim. A É. zona de medo, de perigo, de morte, de tudo. E ainda mais por a gente estar na pandemia. Sim. Porque fica super limitado. Já tava restrito. Se eu me afastasse dos grupos que eu pertencia, ia ficar mais restrita ainda. E o ser humano foi feito pra viver em grupos, né? Então, assim, na época foi muito difícil pra mim. E aí eu tive que passar por um processo, igual você, né? Na hora de aceitar Jesus, que você brincou aí. Mas pra mim foi a mesma coisa. Eu começar a me desvincular de alguns grupos que aí eu... Mas assim, foi realmente uma metanoia. A hora que eu analisei um grupo... Assim, eu fui analisando os grupos, né? Eu sempre fui muito de ter muitos amigos. E aí eu... Tipo, cara, esse daqui já não faz mais sentido nenhum eu estar perto. E eu me afastei totalmente. E até hoje, assim, eu converso e tal, o seu encontro, cumprimento. Mas sabe quando não tem mais liga? Faz sentido, né? Não fazia mais Não é. sentido nenhum. E isso foi muito de repente, assim, foi um acesso a um conhecimento que eu tive que mudou toda a minha forma de pensar. Tá. E eu me afastei totalmente desse grupo. E eu passei muito por isso até agora, começo desse ano, de 2024. Eu tive uma discussão com uma amiga muito, muito querida. E todas as vezes que eu saio com ela, a gente se dá muito bem, mas a gente briga muito Entrou em feio. conflito já de Porque não faz mais mentalidade, sentido, né? E aí eu pensei, pra que eu tô passando por isso? Que estresse, não. Só que aí foi uma virada de chave muito grande. Antes era, eu preciso me afastar. Agora se eu quero chegar onde eu quero chegar, eu necessito me afastar. Aí quem olha de fora fala, nossa, que egoísta! É. Mas e aí? É. O que você quer pra sua vida, né? Exatamente. E até Essa é a pergunta. Até porque as pessoas, elas estão nos influenciando o tempo inteiro. Se a gente não influencia, a gente é influenciado. Então, assim, as ideias que a pessoa traz, do que ela ri, as piadas,
Tudo, porque é tudo sobre a pessoa. Tudo que eu falar pra você é sobre mim, não é sobre você. Até o seu pensamento sobre mim é sobre você. Exatamente. Então, assim, você começa, de uma maneira ou de outra, a se contaminar pela pessoa. Então, assim, a importância de você estar nos grupos certos, nos ambientes certos. Querendo ou não, o ecossistema sempre vence, né? Sim. Vence. Sempre vence. Quando eu me formei, eu até comentei com vocês lá embaixo, né? Eu comprei uma mentoria de uma mulher que fazia o que eu sonhava em fazer. Só pra eu entender que existia uma pessoa que fazia, porque a gente precisa se agarrar em algo, né? Ela apresentava podcast também, ela era mentora, treinadora, palestrante, ela tinha empresa dela de treinamento. E eu tava na empresa dos meus pais ainda. E pra mim, aquele mundo não existia na minha realidade. Então, eu contratei o serviço dela pra eu acessar. É como se eu estivesse dando um pezinho ali, ó. Aquilo existe. Pra falar pro meu cérebro, viu? É real. É real. Porque eu precisava pegar pra sentir, pra acreditar. Nossa, Gabi, eu me identifico muito com o que você falou. E aí, depois, pra mim, foi exatamente isso agora. Depois que eu mudei agora pra São Paulo, eu consegui ter acesso a ambientes onde as pessoas pensavam exatamente como eu. Onde buscavam as mesmas coisas que eu. Onde tinham os mesmos valores que os meus. Onde achavam que o impossível é questão de opinião. A sua tribo, né? A minha tribo. E aí foi uma explosão muito grande, né? E aí foi quando eu falei, agora, do começo de 2024, que foi quando eu acessei esses ambientes, que aí eu pensei, não é mais questão de uma opção. Eu escolho estar com essa... É uma necessidade sair dos ambientes errados e permanecer nos certos. E aí foi quando eu comecei a sentir muita paz sobre isso. E não é sobre ser certo ou errado, né? É sobre o que a gente quer pra nossa vida, né? Verdade. Cada um se sente bem onde tá, mas o que você quer pra sua vida. E pra você levar essas ferramentas, Júnior, qual foi a ferramenta que você aprendeu, que você falou assim, nossa, o povo da empresa precisa aprender isso, porque eu sempre tinha essa. Nossa, eles têm que entender disso, porque isso vai fazer total diferença, sabe? Tem alguma ferramenta específica? Eu falo assim que existe várias ferramentas, mas o que eu aplicaria muito dentro da empresa é principalmente ferramentas lidando com gratidão. Eu acho que é muito importante, sabe? Sim. Saber quem as pessoas são. Eu acho que são ferramentas onde traz a identidade da pessoa, traz o significado. Outra ferramenta que eu gosto muito é o V0. Eu acho que ela é muito importante para conectar pessoas, para trazer... O V0, explica pra gente o que é o V0. Para quem não sabe, o V0 é uma ferramenta onde você conecta, olhando nos olhos da pessoa, você se conecta naquele momento e você dá o amor para ela e ela dá o amor para você. E é um momento onde a troca de simplesmente você olhar para a pessoa e olhar mesmo com verdade, com carinho, com respeito. E no âmbito empresarial, assim, quando você leva essas ferramentas, você se sente bem aceito? As pessoas aceitam bem? Porque as pessoas estão cruas. Sim. Elas não têm acesso. Aí, de repente, você chega. Olha, eu vou te dar amor através do meu olhar. Como que é? É difícil, né? Querendo ou não, as pessoas têm muito resistência em se conectar uma outra. Se conectar uma com a outra, né? E quando a gente faz esses treinamentos onde a gente se conecta com as pessoas e a gente quer mostrar também pro próximo que ele não fez esse treinamento, mas quer mostrar para ele como que faz, vem a resistência. E é por isso que eu falo que é importante você também levar o seu ecossistema de pessoas para eles também sentir isso. Porque essa é a diferença. Quando você leva o seu ecossistema, só que tem uma coisa, é no tempo das pessoas. A gente não pode falar, não, vai lá e faz o treinamento que você vai sair outra pessoa. Não posso falar isso. Mas o que eu posso falar é o meu exemplo. O que eu posso entregar é aquilo que eu faço, que eu venho trazendo durante toda a minha jornada. Então, eu vejo assim que é muito importante, sabe, trazer essas ferramentas para as pessoas. Muito bom. E vocês têm o Coaching Cash. Sim. Como vocês se conheceram? Vamos começar desde o início, né, gente? Como foi esse encontro de vocês? Até a ideia de apresentar um programa de podcast juntos. Gabi, foi muito doido. Na verdade, assim, foi muito... Eu acredito que tenha sido planos de Deus, porque... Também. Porque, assim, a gente se encontrou no Criação de Riquezas. Que é um curso também. Treinamento da Febracis. Um curso da Febracis. O Júnior estava na fileira da frente,
naquela hora de compartilhar as ferramentas, o que é que você colocou e tal. Sei. A gente se conectou, depois acabamos trocando Instagram um com o outro. Aí ele ainda não tava na jornada, ele não tinha feito formação em coaching, nada disso. Eu ia fazer a formação em coach 3 dias depois. Que começou a criação de Kesa. Aí naquela semana eu comecei a formação em coach. E aí ele foi me avisando, vai começar a minha formação em coach essa semana, e não sei o quê. E aí a gente continuou trocando mensagens assim sobre coisas da Febracis e que faziam sentido pra nós. Aí eu decidi mudar pra São Paulo. Na semana que eu decidi, ele me manda uma mensagem. Sim. Eu falo que naquela semana que ela falou que ia se mudar pra São Paulo, eu tive uma ideia de montar um podcast. Olha que louco. E eu falo que quando eu tive essa ideia, eu não pensei em outra pessoa, eu pensei na Ana. Eu falei, Ana, vamos fazer um podcast para coach, onde a gente vai trazer os aspectos em relação ao coach, vamos trazer convidados como Master Coach, como coach da Febracis que vivem isso, e também trazer um pouco dessa coisa de as pessoas ter preconceito com o coaching, né? Desmistificar exatamente. o coaching em si, porque as pessoas têm uma ideia do que é, mas elas não vão lá para conhecer realmente o que é. Elas querem só atacar o Sim. desconhecido, né? Exato. Então a gente queria trazer conteúdos de qualidade com pessoas sérias que estão no mercado, que estão atuando, para trazer a informação necessária ali para conseguir gerar um despertar novo, um despertar de consciência no nosso público. Sim. E aí foi aí onde que eu tive essa ideia, aí a Ana aceitou. Aceitei logo de cara, Gabi. Nem pensou, né? Nem pensei. Não acontece assim nessa área, gente. Eu recebo os convites também, eu falo sim. Aí quando eu vejo, nossa, eu já falei sim, nem pensei. E eu falo assim que foi, como a gente tá falando, muito no espiritual. Porque eu falo pra Ana até hoje, que essa ideia não veio do nada, assim, sabe? Veio na minha mente, e eu falo que é muito espiritual, assim, porque realmente é. É como se fosse um sopro, uma ideia, um insight. E Gabi, foi muito... Quando eu falo que foi muito louco pra mim, é porque foi muito louco, realmente. Na época, eu tava passando por N questões de mudar pra cá. A minha família lá tinham acontecido coisas onde ficou tudo meio bagunçado. Então, eu tava frágil emocionalmente. Eu tava em uma época que eu também tava buscando mais a Deus. Tava tentando ficar mais sensível aos planos dele pra mim, assim, eu orava muito. E os nossos 3 primeiros convidados, a gente não sabia, nós descobrimos entrevistando eles. Eles tinham tido alguma relação com ser pastor. Todos. Verdade. E assim, começavam a conversar do nada e Os 3 primeiros. Os 3 primeiros. E aí, eu ficava toda arrepiada na sala. Eu falei, não é possível, assim, eu acho que isso aqui é resposta das minhas orações, porque... Do nada, assim, na semana que eu resolvo mudar pra São Paulo, ele vem com o plano do podcast. Porque eu pensava, eu não conheço ninguém. O que eu vou fazer em São Paulo? Nossa, como é que vai ser? Então, assim, já entrou com a ideia. De repente, a gente já tava com os treinadores da Febracis. Todo mundo ali. Todo mundo com uma história muito forte, impactante com Deus. Então, assim, eu e a Bia, né, a minha irmã, a gente fala que a gente viveu 30 dias em 7. Que foi a primeira semana, assim, que... Mas... Por isso que eu falo que foi muito sobrenatural. Pra mim, foi muito. Uau, gente. E sabe o que é mais legal aqui? Olha só, vou contar uma coisa agora. E o Júnior, ele mora em Franco da Rocha. Sim. Onde tem a empresa familiar dos meus pais. E a empresa dele é em São Paulo, familiar também. A nossa querida Ana Laura, que maravilhosa, ela é de Birigui. E meu pai já montou, a primeira franquia do meu pai foi em Birigui. Gabi, não tinha pensado nisso. Você acredita? Olha como as coisas se conectam. É a franquia de pastel? Franquia de pastel. É verdade. Tanto que ele morou um tempo Pois lá pra conseguir... Não tem mais, eu acho, hoje. Eu não sei se tem ainda. Não é pra ter, né? Porque não tem nada lá. Enfim. Nossa, tá tirando a minha cidade. Não, porque não foi... E depois eles tiraram o nome. Uhum. Mas é muita conexão. O que eu quero dizer, assim, é que quando a gente decide pelo caminho, os aliados, as pessoas que estão na mesma missão, no mesmo propósito, eles se aproximam. É verdade. Né? Exatamente. É questão de imã. Você vira um imã das pessoas que fazem as mesmas coisas que você, que pensam as mesmas coisas que você. Não é à toa que você se desconecta do passado, né? Do que não te faz mais bem. E é o que a gente tá falando agora há pouco, né? Isso, e faz todo sentido. Então, a gente tem que falar sim pra vida, né? Sim.
A vida nunca vai O novo. desamparar a E gente. dar os passos de fé, porque você põe o pé, Deus põe o chão. Sim. E as coisas, elas começam a se rearranjar de uma maneira que você não acredita. Quando você toma a decisão. Mas primeiro você tem que tomar a decisão. Sim. E, Gabi, você sabe que essa coisa de você atrair as situações e se conectar com as pessoas que realmente precisam estar com você, né? Você falando isso, eu lembrei agora. Eu entrei num novo nível de perdão agora, recentemente na minha vida. E eu acho que você teve muita parte nisso. Jura? Uau. Opa, ó o sinal. É rotineiro. Ai, my Juro, God. Gabi, Ai, my juro. God. Vai, conta aí pra gente. No Profissão Palestrante, quando eu tava chorando muito. E aí, depois que eu terminei de chorar, você veio conversar comigo. E a gente tava conversando sobre os meus pais. E você falou sobre a sua relação com a sua mãe também. E eu acho que dali, eu iniciei um novo nível de perdão. Eu tenho certeza que foi daquela conversa ali. Fico muito feliz em saber. Obrigada por compartilhar aqui. Faz todo sentido e arrepia muito. Porque, assim, a gente, nessa jornada aqui, é uma jornada muito desafiadora, né? Sim. Porque a gente fala de perdão, a gente fala de gratidão. Não é gratiluz, né? Tudo, não são os ursinhos carinhosos. Mas a gente tá falando de neurotransmissores, né? Quando você libera um perdão, olha só. Olha que incrível. Quando a gente estuda neurociência, né? A gente entende que uma pessoa que você não perdoa, ela vira uma ameaça na sua vida. Sim. Então, toda vez que você entra em contato, seja em pensamento ou pessoalmente com a pessoa, o seu sistema de luta ou fuga, ele é ativado. E aí começa a liberar cortisol, adrenalina na sua corrente sanguínea. Então, aquilo, a longo prazo, vai te trazendo vários prejuízos na sua saúde. E aí, quando você perdoa aquela pessoa que é mais importante da nossa vida, né? Que é pai, mãe, irmãos, os nossos parentes, né? Você libera aquela pessoa e você se libera, você para de liberar essas substâncias. E o perdão, ele te alivia, ele é um bálsamo. E as pessoas acham que é balela, que é bobeira. Gratidão, quando ele trouxe, a ferramenta mais importante é a gratidão. Sim. Gratidão libera o sentimento, a substância, a dopamina do nosso cérebro. Fora outra substância, serotonina, né? Sim. Mas a dopamina, quando você traz a gratidão, é como fé, né? Você traz para a realidade, às vezes até o que não é real. Você agradece tudo que você tem e o que você pode viver. Você começa a liberar dopamina. Então, o seu sistema, ele não fica procurando satisfação por dopamina, que é em vícios, em álcool, seja em celular. Você até consegue sair de vícios, sair de situações prejudiciais, ativando a gratidão. E quando você ensina as pessoas a fazer o mesmo, cara, é muito gratificante, né? É verdade. Muito gratificante. E eu falo que a gratidão é o acordar. Você abrir os olhos, você já tem que ser grato, porque Deus te deu uma nova chance de você viver o novo da sua vida. Exato, exato. E nosso coração tá batendo aqui, ó. Já agradeceu hoje? Né? Olha tantas funções que ele tá fazendo por nós. E se ele decidir falar, não quero mais bater? É verdade. Não é, gente? Exatamente. E eu acho que a vida, eu tenho certeza, a vida é uma dádiva, e os nossos pais, eles deram isso pra gente, né? Eles fizeram o mais importante, acabou. Que era dar a nossa vida. E eles não devem mais nada pra gente. Sim. Claro que a missão dele é cuidar, né? Porque deixar o bebezinho ali desprotegido não dá. Mas o coach, assim, ele realmente, quando fala, nossa, eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era. Sim. Totalmente. E assim, Gabi, eu também vejo o quanto as ferramentas de coaching me auxiliam até hoje, né? Rotineiros eu faço todos os dias. Importantíssimo. O meu despertador, inclusive, é rotineiros nesse momento. Ótimo. Abraço de 40 segundos. Eu lembro que eu colocava na fábrica, Ana, quando eu tocava, se tivesse meu irmão na frente, qualquer pessoa, o meu irmão já sabia o mais novo, ele saia correndo. Ele, não, lá vem. A minha irmã também, assim, já não aceita mais, sabe? Não, lá vem. Eu falo, ai, Tuca, a gente se chama de Tuca, né? Ai, Tuca, me dá um abraço. Aí ela, sabe, já fica morrendo. O que acontece quando a gente abraça alguém, Ana, por mais de 40 segundos? Nós liberamos neuroquímicas positivas de confiança, de amor, e que esse inundar dessas neuroquímicas, desses neurotransmissores, eles vão trazer toda a questão de bem-estar. Então, de dopamina, serotonina, ocitocina. Ocitocina é o hormônio da confiança. Sim. Então, abraçou aquela pessoa ali, que você abraça sempre, que você consegue
descansar na pessoa os 40 segundos, você vai passar a ter mais confiança nela. E na vida, né? Sim. Porque liberou o hormônio do amor, do pertencimento. A mãe libera o hormônio quando o bebê nasce. Você vê na pandemia quantos senhores, senhoras, idosos morreram por depressão, né? Morreram Sim. por ficar isolados, Meu avô né? morreu assim. Exatamente. Meu Morreu? avô. Seu avô morreu assim? Morreu. Meu avô morreu em 2020. Foi mais ou menos essa situação. Ele ficou preso na casa dele durante uns 2 meses. Aí ele teve uma complicação em abril. Quando foi... ele chegou no hospital quase morto. Quando foi... Mas ele se recuperou. Quando ele voltou para casa, tudo... Ainda ele passou 30 dias com a minha família em casa, E tudo. não podia ter contato, Não podia, né? mas a gente se juntou. Mas sabe quando você percebe que aquilo ali é os últimos momentos da pessoa? Sei. E foi o que aconteceu. E aí ele começou a ter muito problema de saúde, água no pulmão, tudo. Muita E foi complicação. elevando isso até setembro de 2020. Nossa. Onde um mês antes foi o aniversário dele, né? Que faria aniversário dia 15 de agosto. E foi uma semana muito difícil, um mês muito difícil que... Sabe quando você percebe que a pessoa, ela tá indo embora? E era isso que mostrava. E meu avô, ele passou por muitos bocados. Pra você ter ideia, a morte dele, assim, foi tão forte que eu falo que ele passou 3 dias a gente fazendo o velório dele vivo. Uau. Porque ele teve uma melhora da morte, ficou bem, e de repente ele caiu de novo. E o mais louco que a gente fala assim, em relação à fé é que enquanto o meu avô estava passando por aquelas situações que ele passava, falta de ar, sabe? Meu avô, ele sofreu... Ele tava com um terço na mão e com um crucifixo. E esse crucifixo, ele bateu no peito. E a partir dali foi. Uau. Ele foi. Nossa. E a gente fala que foi muito forte aquilo ali, que realmente Deus queria deixar ele até o máximo, mas ali era o ponto final dele para a vida eterna dele, sabe? Então, assim, foi uma experiência, assim, muito forte em relação à fé. E a gente fala que dali pra frente, né? Foi onde começou a gente sentir realmente o espiritual na nossa vida, sabe? O espiritual realmente muito forte, assim. Onde Deus, assim, tá muito forte na minha família, sabe? Muito Presente forte. no Presente. Vocês são unidos, mesmo tendo a empresa familiar? É claro que a gente Eu tem... perguntei a mesma coisa quando eu cheguei lá, viu, Gabi? Perguntou. Sim. Muito bom. Eu falo assim que... Desculpa. Eu falo que a gente é uma família muito unida, mas de vez em quando tem uns conflitos, Essa família né? é muito unida. E também, como Muito que é? desgonçada, né? Ouriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam perdendo perdão, né? Como se fosse um treinamento, Sim. né? Da vida real. A família É o mesmo. é o próprio mini mundo. teste de inteligência Eu emocional. não sei se é assim como Exato. com você, mas a gente passa todo o tempo junto. A gente tá junto, viaja junto, a gente trabalha junto. Almoço de domingo. Almoço de domingo é junto. junto, vai sair pra algum lugar é junto. Tudo junto. Então, assim, eu falo assim que o meu vínculo familiar é muito unido, né? Que legal. É muito unido. Mas, ao mesmo tempo... Tem os maus stars. Tem. Os maus stars, Sempre tem, né? Porque a dificuldade é o quê? É deixar o que acontece na empresa. E muitas vezes acaba indo pra casa. Vem todas as vezes, todos os dias vem E o que acontece? As novidades é o que aconteceu dentro da empresa, em casa. E só fala de trabalho. Você só fala de trabalho. Você só fala de trabalho. Você não traz um vínculo familiar. E eu tava conversando com um amigo esses dias atrás, ele falou que, tipo, na empresa dele, ele tem essa situação de entender que aqui é empresa e família é família. Ele falou pra mim, ele falou Tem uma assim... disciplina, uma certa Sim. disciplina pra entender isso. E tem que ter a colaboração de todos. Sim. Porque Colaboração de todos. Ele falou assim pra mim,
Por exemplo, a gente tá aqui, ele tem um cabeleireiro. A gente tá cortando o cabelo, de repente dá um pau aqui, do nada, aquela com a minha irmã, mas foi aqui. No final de semana a gente tava comendo churrasco, fazendo churrasco, tava todo mundo junto, de boa. Chegou na empresa, a gente foi lá, discutiu e resolveu. Era pra ser assim. Seria mais saudável. Seria mais saudável. Mas a maioria das empresas familiares tem essa dificuldade. Tem. E na minha família é assim, sabe? Sim. E com o treinamento agora, que vocês estão colocando o treinamento lá com a empresa de vocês, que legal. Sim. Como que é? BG? É BG Treinamentos. BG Treinamentos. E como que tá sendo, assim? Tá sendo bem aceito pelos seus pais, os treinamentos, Sim. os colaboradores? São 32? Tá com 32. Uau, legal. Pra aumentar mais, né? Como que é treinar 32 pessoas? Gabi, foi surpreendente pra mim. E dos meus receios no começo era porque eram todos homens. E a maioria acima de 50 anos. Sim. E que nunca tinham ouvido falar sobre inteligência emocional. Então, eu sempre tomava muito cuidado. Eu falava pro Ju, a gente tem que ter cautela. Como é que a gente vai introduzir esse primeiro assunto pra eles não criarem autorresponsabilidade, gente. Sim, eu vi lá o slide nos stories, eu falei, corajosos. Não, é assim, e até pra não causar uma primeira impressão que barrasse todo o resto do treinamento. Pra eles não criarem aquela casca e a gente não conseguir dar segmento depois daquilo, né? Então eu falava, Ju, a gente precisa ter muita cautela nas palavras que a gente vai usar. Vocês vão invadir o mapa da pessoa, né? Não dá pra invadir assim. Sim. Mas olha, já na nossa primeira aula, o senhor começou a chorar lá. Sim. E Conectou, né? Sim. E assim, histórias conecta com histórias, né? As pessoas criam vínculos e automaticamente você trazendo um grupo de pessoas onde uma começa a conhecer a outra, elas tendem a se conhecer melhor e fluir no trabalho, né? E assim, ele, pra mim, ali, aquele momento, o senhor chorando, falei, pronto, conseguimos tirar, supriu as minhas expectativas, sabe? Do tipo, eles vão ter resistência, não. Então, assim, a primeira aula já foi super legal. E como que foi? O que vocês levaram no primeiro dia pra eles? A gente levou uma introdução, né? Isso. Era inteligência emocional aplicada dentro da indústria, dentro da empresa. E foi muito legal. Foi realmente muito legal. Sim. Né? Agora, essa segunda aula... Foi autorresponsabilidade. De autorresponsabilidade. É um assunto mais delicado. Vocês conseguem falar, vocês têm a vida que vocês merecem. Ai, eu acho essa frase tão doída. Gabi... Não, cada um tem a barriga que merece, né? Gabi, a hora que nós falamos isso, eu falei, lembra, na sala? Não, ele falou primeiro e depois eu fui dar um exemplo. Tinha um senhor que eu acho que se ele tivesse raios laser no olho, ele tinha me fulminado ali naquele momento, né, Ju? É que você não conhece a minha mulher! Você não sabe como é meu chefe. Gabi, ele fez assim, ó, ele cruzou aqui em cima e os pés. Aí eu falei, putz, ferrou, né? E toda hora ele ficava... bufando. Eu falei, meu Deus, sabe? E agora? Mas no final... deu tudo certo também. Ele acabou se enturmando lá com a gente. E eu sou daquelas que desafia, sabe? Ótimo. Aí eu olhei assim pra cara dele e falei, fala, senhor. Fala, pode falar. Aí ele, não tenho nada pra falar. Aí todo mundo começou, fala, vai, sabe? Foi. Mas no final ele se abriu assim, deu risada, né? E aí foi mais tranquilo, mas foi meio tenso. Eu imagino, um ambiente hostil. É. Né? Você chega pra falar algo que eles não pediram pra ouvir, que eles não queriam saber. Peraí, eu tava trabalhando, produzindo, você me tira pra me colocar numa zona totalmente desconfortável. E sabe o que é legal? Eles falam assim, quando vai ser a próxima aula? É isso que é legal, ou seja, entrou ali na cabeça deles, na mente deles, né, que realmente ajuda muito. E eles mesmos dão feedbacks, assim, pra gente lá no meio da aula. Do tipo assim, eu entendo que eu tenho que ser autorresponsável. Uma das mulheres lá falou, eu entendo que quando eu tenho que ser autorresponsável, porque eu não vou ter alguém que vai ficar me olhando ali todos os dias. Então, assim, aí você para e pega, tipo, putz, ela entendeu o que eu tô falando. Ela entendeu a importância de autorresponsabilidade. E aí, você imagina a nível empresarial dentro da empresa em si. Sim. Se todos os colaboradores tiverem esse conceito de autorresponsabilidade. Sim. Um por um, né?
que é o que a gente quer com o E nosso tem que treinamento. martelar, tem que Tem. martelar, Tem. falar repetidamente, né? Até virar a cultura da empresa, né? Exatamente. Quando a gente fala de cultura de empresa, esses valores, eles têm que estar bem introduzidos, né? E alinhados com Sim. todo mundo. Porque é uma visão positiva que vocês têm, Isso. né? Exatamente. Uma Não, e empresa precisa de processo, ela precisa ter um segmento para acontecer realmente, sabe? Com certeza. E nós estamos metrificando esse Isso. treinamento. Então, Demais. assim, no final, a nossa espera é que tenha um aumento de 30% da produtividade lá dentro. A meta de vocês é essa. Isso. Essa. E pode ser que dê mais. É. Né? Esperamos que Com dê certeza. mais. Sim. Mas assim, o quão importante é os conceitos que nós vamos trazer durante as próximas aulas e para eles, para a empresa Pra vida e para o deles. mercado. E pra vida deles. E para a vida Sim. deles, com certeza. Eu trago muito isso, ó. Aqui não é só para esse trabalho de inteligência emocional aqui, não é só para aqui para dentro da empresa, não, é para a vida de vocês, é para vocês utilizarem com a família de vocês. Eu falo assim, se vocês pegarem as ferramentas que tem aqui de coach, de mentoria, do treinamento aqui, e eu falo muito assim, ó, as ferramentas é aquelas igual você leva para o trabalho de vocês, se vão Sim. fazer esse serviço, a gente chama de ferramentas. Você pega essa ferramenta, você aplica na sua família, você aplica na onde você tá, meu, as mudanças acontecem muito forte para vocês. Eu Mudança trago muito isso acontece para eles, rápido. sabe? Que incrível, gente. Eu falo que treinador é quase que um super-herói, né? Tem que ter também coragem. Tem. Sim. Porque não tem que ter medo também de impor limites, Uhum. de falar de assuntos difíceis, de Sim. ter conversas difíceis, Sim. né? Normalmente o dono da empresa, não todos, claro, alguns, Sim. né? Eu já fui essa dona aí, que, eu vou ter que ter aquela conversa, Sim. não tô afim. E faz parte da liderança, né? Faz, com certeza. E um bom líder transforma pessoas. É verdade. Eu acho que é nosso papel, a gente tem que ter essa coragem, né? Sim, com certeza. E como que tá sendo assim para vocês construir essa cultura? Porque vai virar uma cultura da sua empresa. Assim, eu acredito que é muito importante porque, primeiramente, eu acredito que uma empresa não se constrói sem pessoas. A partir do momento em que tem pessoas trabalhando ali, você precisa trabalhar a parte emocional dela, você precisa saber onde ela está, onde que ela quer chegar, você precisa saber os sonhos dela, se elas são pessoas que têm uma família estruturada. Uma coisa que eu gosto muito de trazer em relação às pessoas que trabalham na empresa é como é a sua relação com seu pai e sua mãe? Qual a sua relação, assim, familiar? É muito boa? Como que é isso para vocês? Então, trazer situações onde vai mostrar que aquela pessoa, ela vai na direção certa, sabe? E elas refletem também, né? Sai do piloto automático. Porque a vida, gente, se a gente deixar, o nosso cérebro ele só vai no que tá acostumado. Sim. Pra poupar energia, né? Uhum. E lá, uma das queixas também, antes da gente iniciar o treinamento, era isso, porque tinham funcionários que eram muito antigos e que já estavam na zona de conforto. Sim. Então, assim, ok, você tá aqui hoje nesse cargo, mas você pode chegar no próximo, e no Sim. próximo, e no próximo. Então, Trazer assim, essas perspectivas, né? Exatamente. exato. Você já tem algum resultado já, assim, que fala, nossa, melhorou tal coisa? Alguém veio falar algo? Só mesmo dos feedbacks deles, aula, entre né? eles, que deram pra nós. Uhum. Agora, em questão de números, aí a gente tá metrificando ainda. Sim. Então, até o final do nosso treinamento, que é... Provavelmente Outubro. novembro. Acho que em novembro. novembro. Ah, tá, Novembro. A gente vai ter todos os dados. Uhum. E o relacionamento lá entre eles, como que tá? Melhorou já? Vocês conseguiram perceber alguma melhora? Se tá mais harmônico? Se eles estão trabalhando mais engajados? Porque dá pra perceber no dia a dia, Sim, né? Dá pra perceber. Aham. Assim, eu acredito que dentro da empresa você precisa ter sublíderes, né? Líderes para ajudar certas pessoas. Por exemplo, essa parte da equipe é muito operacional, né? Sim. Então, são pessoas mais simples, brutas, que trabalham mais nessa parte de precisar usar músculo, precisar pegar peso, essas Trabalho coisas. braçal mesmo. Mais braçal. Então, assim, talvez a nossa dificuldade no começo seja entrar dentro dessas pessoas para descobrir a essência dela.
Mas quando você começa a trazer esse treinamento, você começa a trazer essa noção de que eles podem melhorar, você começa a perceber que eles querem buscar mais. Eles querem ter essa relação, Eu sabe? acho que isso já tá dentro da gente. Gente, quando Ah. eu encontrei com esse tema, eu falei, cara, foi um encontro mesmo. Uhum. Tipo, eu precisava ouvir aquilo. É como Sim. se a gente tivesse sede de algo e não sabe onde procurar. Não só no espiritual, mas também nessa coisa do mental, gente. Sim. A gente precisa se entender. O nosso cérebro é nosso. Todo mundo tem um cérebro aqui, né? Imagina entender o funcionamento de uma coisa que é própria nossa. Até porque muitas vezes a gente nem sabe o que faz. A gente não tem esse direcionamento de por que é que eu faço o que eu faço. Uhum. E aí, quando você começa a entender de mentalidade, você começa a perceber que você não é o que você faz, você é os teus resultados. Mas você não precisa ser os teus resultados. Você pode ser algo infinitamente melhor. Isso é só uma questão de programação. E se você tem essa programação, você pode reprogramar. Então, isso é muito especial também. Porque você não está condenado a ter os resultados que você tem. Pra a ser sempre. a pessoa que você é. E a nossa vida é sistêmica, né? Exato. Nossa, quando eu conheci a Roda da Vida, eu falei, 11 áreas? Sim. 11! Eu só trabalhava a área do profissional, dos filhos, pai, mãe, irmãos, né? E às vezes um relacionamento só, social. Aí quando eu descobri que a gente tem o pilar intelectual, o pilar financeiro, o pilar emocional, gente, eu falei 11 áreas. E é Sim. legal trazer essa clareza, né, Sim. do estado atual da pessoa. E eu falo assim, né, que o principal pilar de qualquer ser humano, independente de religião ou de conhecer qualquer coisa, é o espiritual. Tudo começa ali, para as outras áreas acontecer. Então, para mim, o espiritual é uma dos pilares mais importantes em relação ao MAS, né, que é a ferramenta do Da coaching, Da roda da vida. da roda da vida. A Ô, roda da Ana, vida. você trouxe aqui, né? Por que a gente faz o que a gente faz? Me lembrou a história da frigideira. Que a moça lá, ela pescava, né? Ela sempre fritava o peixe, só que ela cortava a cabeça e o rabo, né? E fritava lá na frigideira dela. Aí o cara falou, nossa, mas por que você despreza esse tamanho, esse tanto de carne, né, do peixe, né? Aí ela não sabia o porquê. Daí foi descobrir que a mãe dela tinha uma frigideirinha pequenininha. E ensinou ela daquele jeito. Só que ela não perguntou o porquê e foi passando de geração para geração. Sim. Isso é só um exemplo de como a gente repete os padrões Repetição de pai padrão, e mãe, né? Exatamente. e às vezes no automático, nem questiona. Só o simples fato de fazer essa pergunta que você trouxe aqui, uma pergunta muito inteligente, É, né? sim. Por Por que quê? eu faço O que eu faço. E da forma com que eu Uhum. faço. É mesmo. Os filhos aprendem com os exemplos, Sim. né? Totalmente. E quando eu descobri também, é que eu falo, né? Não comecei com o coaching, comecei com inteligência emocional. Quando eu descobri inteligência emocional, me veio muito esses conceitos. Porque, Gabi, eu sempre pensava assim, não é possível que eu vim pro mundo pra sofrer. De tanto que eu sofria. De tanto que eu sofria, assim, como filha, como... Inclusive que eu não queria ter filhos, jamais. Nossa, olha Eu o tempo falava- influenciando na sua visão de família. Eu falava toda hora, eu falava isso. Acho que, inclusive, até uma das retiradas de ovário que eu precisei fazer era por conta do tanto que eu falava isso. Você repetia. Eu tenho O certeza nosso que foi cérebro é emocional. coerente, né? Sim. Então, assim, me trouxe uma perspectiva tão linda de possibilidades do tipo, eu não preciso eu não preciso que meus filhos passem pelo que eu passei. Eu não preciso continuar mantendo a vida que eu mantenho porque eu aprendi isso com os meus pais. Só que eu tive essa consciência, eu tive acesso a esse conhecimento que trazia a consciência de que nós aprendemos com alguém. Você não nasce sabendo. Isso pra mim foi um despertar muito grande, muito lindo. Eu muito abençoada. Eu dou graças a Deus que eu tive acesso a essas ferramentas, porque realmente foi É um muito renascimento. impactante. E, Sim. e assim, uma ferramenta que eu gosto muito, que eu fiz esses dias atrás, que me trouxe muita clareza do meu passado, foi uma chamada Ikigai. Você já Ikigai, viu? já Sim, fiz. já fez. Ai, nossa, eu me perco naquelas bolinhas. Sim. E eu fiz esses dias e eu extraí tanta coisa, assim, de quem eu era no passado, desde quando eu nasci até o presente atual de hoje, e só me traz a certeza que
Deus fez a minha trajetória do jeito que eu sou até hoje, só para que, a partir de agora, eu crescesse muito mais daquilo que realmente Ele quer para mim. Sim. Então, quando a gente olha, assim, essa ferramenta, tudo, eu sinto, assim, sabe, o quanto de história que eu tenho, o tanto de coisas positivas, negativas, coisas que aconteceram na minha vida para eu crescer. Você aceita isso. Aceita. Sabe o que é mais interessante? Uhum. Quando a gente fala de gratidão, né? Que foi o Sim. que você trouxe. Olhar para os nossos pais e ser grato, porque a gente poderia ter repetido o padrão, só que a gente teve a noção dessas ferramentas. Perdão. E aí, isso para na gente. Sim. É como se a gente quebrasse os padrões, né? Uhum. Mas os nossos pais têm responsabilidade nisso, porque a gente só foi procurar melhora porque a gente estava sofrendo de certa forma. Sim. Pra mim, assim, gente, me engasguei, desculpa. Imagina. Eu falo que hoje eu consigo enxergar exatamente isso que você falou, né? Os meus pais têm responsabilidade nisso. Se não fosse por eles, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje. E hoje Antes, Gabi, eu não me amava. Não me amava de jeito nenhum. Porque se nem os meus pais... Eu entendia que se nem os meus pais me amam, né? Hoje, não. Hoje eu penso... Cara, se eu sou a pessoa que eu sou hoje, amorosa, carinhosa, dedicada, esforçada, produtiva, inteligente, olha o que eu alcancei, olha onde eu vim, me mudei, corajosa. Eles têm todo o mérito nisso. Claro que Sim. tem, eles são responsáveis por isso. São. Então, assim, hoje eu passei a amar eles, a respeitar eles exatamente por quem eles são. Sem cobrança. Só que, a partir do momento que eu consegui ter essa perspectiva, consegui ver eles dessa maneira, todos os resultados da minha vida mudaram. Todos, sem Imagina exceção. que mãe vai ser a Ana Laura. Pois é. Daqui a quantos anos você tem, Ana Laura? 24. É novinha. Que presentaço que Deus te deu. Pois é. De você ter conhecido nessa idade as ferramentas do Sim. coaching. E eu tenho muita gratidão sobre Deus, sobre as ferramentas. E até porque eu também nem acreditava direito em Deus, né? Hoje, assim como o Junior Não falou... acreditava direito. Eu era essa. Não acreditava direito, eu acreditava. Medião. Bem medião. Engano. Até porque quando a gente tem a visão do mundo, né? Acaba ofuscando pra gente. Mas quando a gente percebe que Deus tá do nosso lado... E uma das... Assim, eu acho que esse passo exponencial, principalmente de perdão com os meus pais, foi a partir do momento que eu passei a colocar Deus em primeiro lugar, em tudo. Então, assim, se Ele tem um amor tão incondicional por mim, eu não preciso... Não que eu não precise mais do amor dos meus pais, mas eu não preciso mais me basear nisso, porque eu já tenho todo o amor que eu preciso, toda a aprovação que eu preciso. E eu juro que hoje eu acredito nisso. Sabe? Antigamente... Gabi, se você me falasse de Deus, eu ia pensar, ele cuida de todo mundo, menos de mim. Uau. Entendeu? Olha o pensamento da vítima. De vítima, Olha com certeza, só. de vítima. Só que não era ele que tava longe, era eu que tava longe dele. Porque ele usa pessoas pra falar comigo de umas formas bizarras, que às vezes eu até fico, você tá muito direto, sabe? Mas mandou bem dessa vez, hein? Desce de todas. Não, então assim, só que os meus resultados, eles começaram a ser verdadeiramente sobrenaturais a partir do momento que eu aprofundei no espiritual. Muito bom. E quando a gente traz resultados, não é só financeiro. Não é. Financeiro É a gente fica muito consequência. pequeno. Sim. A gente pensa, uma mãe... Eu vou falar de mim agora. Uma mãe que parou de beber. Uhum. Uma mãe que é mais presente para os meus filhos. Claro que eu preciso trabalhar. Eu tô aqui agora, tudo bem. Mas antes eu trabalhava 16 horas no comércio, 14 horas, 12 horas. E pra mim tava ótimo, sabe? E daí querer ainda pra festa, sabe? Curtir. E as crianças? Uma mãe que colocou os valores nos lugares, sabe? Nas ordens. Ordenação de valores, né? Aquela ferramenta pra mim... Meu Deus, quando você pergunta, né, pra pessoa, quais são os seus principais valores? Ela coloca, família, Deus, sei que lá. Agora, baseado no tempo, o quanto você vive? Aí você ordena verdadeiramente, você bate o olho naquilo e fala, ixi. E quando o cérebro não está vivendo os valores, ele está em dor. Tá. Porque valores precisam ser respeitados, né? Sim.
E aí, quando tá no conflito de valores, o cérebro tá em dor. E quando o cérebro sente dor, ele busca por fuga. Busca por prazer. Sim. Era o álcool, era a comida. Então, tava tudo desregulado. Aí você traz ferramenta pra trazer clareza, gente. E as pessoas têm preconceito disso. Sim. Porque é isso que é ser coach. Isso que é ter o estilo de vida coach, né? As pessoas têm preconceito do que elas não conhecem. Sim. E é tão legal ter amigos assim que estudam a mesma coisa, que entende. Sim. Porque às vezes você fala com outra pessoa, a pessoa fala assim... Ah, É verdade. É verdade. Você ia falar, Júnior? Já te Não, eu ia interrompi. falar que, assim, o coaching em si, como você está falando, né? É um tipo de treinamento onde, se a pessoa ela tiver a oportunidade de conhecer, ela vai perceber que ela vai mudar e as coisas vão acontecer na vida dela. Ela tem que se dar essa oportunidade. Se dá essa oportunidade, porque a partir do momento que você dá a oportunidade para o novo, você está criando coisas novas na sua vida. Claro. Quantas pessoas deixam passar situações? A gente fala muito assim que Deus dá 5 talentos para as pessoas. E se a pessoa não dá esse talento, ele tira. Tem uma E aí? frase que fala, quanto mais você tem, mais você vai ter. Quanto menos Sim. você tem, menos você vai ter. Não, E aí? não é quanto mais, tem uma parte será também. dado, mais será cobrado? Não, tem Quanto essa mais parte dá. também. Quem tem mais vai ter. Quem tem menos vai ter. E essa coisa de valores, eu acredito. Não é coisa de dinheiro. Sim. É. Quanto mais valores você tem, quanto mais você vive os seus valores, mais coisas você vai... Coisas não. Mais situações boas que você vai atrair na sua vida. E quanto menos você anda de acordo com os seus valores, é assim que eu Sim. interpreto dessa parte. menos verdadeiramente vida você vai ter. É. Gente, agora sim, pra finalizar o nosso programa, tá? Sim. Eu gostaria que a Ana começasse com uma frase, alguma mensagem para as pessoas, algo que você sente no seu coração, que é importante para as pessoas saberem. O que você diria aí para melhorar um pouquinho, esse 1% a vida das pessoas? Amigo, sempre lembra que você chegou até onde o teu conhecimento... Ai, posso fazer de novo? Claro, Dá pra pode. cortar essa parte? Dá. Então tá bom, peraí. Mas pode ser ao vivo também, é tão legal, porque a gente não Faz nasceu parte, perfeito. Do nada, eu te faço essa pergunta, opa, peraí, seu cérebro tá aquecendo, Não, bora. é porque eu dei uma gaguejadinha. Tá. Bom, então vamos lá. Vamos de novo. Amigo, sempre lembra que o que você sabe te trouxe até aqui e o que você não sabe é que vai te levar para um próximo nível, que vai te levar adiante, que vai te levar no lugar onde talvez você deseja chegar. Então, nunca se contente com você mesmo, onde você está. Agradeça sim pelas coisas que você tem, pelo que você é, pelo conhecimento que você adquire, mas não se contente, porque você pode ser infinitamente melhor ou ir além, e nós somos seres em expansão. Você nasceu para uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida com mais entendimento. Então não se contente com a vida que você tem hoje. Você pode ir infinitamente mais, infinitamente além. Uau, Uau. muito bom. E agora você, Júnior. O recado que eu quero deixar pro pessoal, a mensagem é que vocês dêem oportunidade para o novo entrar na vida de vocês. Você deixando o novo entrar na vida de vocês, automaticamente você vai perceber o quanto a sua vida vai ficando mais simples, com mais nuance, onde você vai conseguindo entender, primeiramente, quem é você. Se você não se amar primeiro, ninguém vai amar você. Então eu falo que a partir do momento em que você conhece quem você é, que você traz a realidade daquilo que você quer, tem intimidade com Deus, quando Deus te dá a intimidade de você ficar junto com Ele, automaticamente Deus te guia para onde você quiser. Então, eu deixo essa mensagem aqui para que vocês dêem oportunidade para o novo. Dando a oportunidade para o novo, vocês vão sentir a vida de vocês melhorar 1000% a mais. Amém. Amém. É isso aí, galera. Nossa, muito obrigada pela participação Eu de que vocês. Foi agradeço. incrível. Gabi, Muito obrigado. Ah, é tão legal ver obrigada. vocês dois juntos nessa jornada, né? Como parceiro, amigo, sócios. Sim. Muito bom. Obrigada, Isso, viu, obrigado. Gabi? Ah, eu que agradeço. E pra vocês que ouviram até o final, compartilha, gente. Essa mensagem tá muito legal. Vamos desmistificar Sim. o que é coach, né? E a gente tá aqui pra promover com as ferramentas um estilo de vida que pode, como a Ana te disse,
te levar a infinitamente mais. E o Júnior aqui, ó, fique aberto às novas oportunidades e aceite o novo. Então, compartilhe esse programa, curte o canal, se inscreva aí para o YouTube entender que é importante, porque eu acho muito importante essas mensagens, gente. E até o próximo Pode Ser Franca. Tchau! Tchau!